Graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui comigo em mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar da responsabilidade humana e o Covid-19. Vamos ler a Bíblia num texto de Gálatas, capítulo 6, dos versos 7 a 10, que nos dizem o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em um dos nossos vídeos, nós falamos sobre soberania divina. E estas duas verdades espirituais, doutrinas bíblicas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas parecem, num primeiro momento, ser contraditórias. Nós dizermos Deus é soberano, está acima de tudo e de todos, e a tudo e a todos Ele controla nos seus mínimos acontecimentos. Deus tem o mais absoluto controle sobre a sua criação. E, ao mesmo tempo, dizermos que o ser humano é responsável por cada um dos seus atos. Estas duas verdades, embora elas pareçam se contradizer, elas coexistem. Elas existem uma paralela à outra, sem que uma cause a eliminação da outra. Hoje nós queremos discorrer, depois de termos falado em um dos outros vídeos de soberania divina, sobre responsabilidade humana e, falando de responsabilidade humana, fazermos não uma, mas diversas aplicações a esse momento de pandemia que nós estamos atravessando. Pois bem, quando nós falamos que o ser humano é responsável pelos seus atos porque Deus o criou assim, na realidade, este é o conceito de pessoa. Ser humano, diferentemente dos animais irracionais, implica em ser alguém responsável por aquilo que pensa, fala e faz. Assim somos nós. Deus nos criou seres inteligentes, pensantes, que interagem com a criação por meio daquilo que pensam, que falam e que fazem. Nesta interação, nós temos as consequências do que dizemos, do que pensamos, do que fazemos. E estas consequências são fruto da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, Deus nos fez assim e assim Ele nos trata. Toda vez que um ser humano está numa condição em que ele não é responsável pelos seus atos, ele não é um ser humano no seu estado de completude. Ele está com a sua saúde mental, alguma das suas faculdades não estão funcionando plenamente. Porque um ser humano, no sentido inteiro, integral da palavra, é um ser responsável por tudo aquilo que fala e que faz. Então, esse é o conceito de ser humano. Esse texto da palavra de Deus, ele diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá, porque ele é um ser responsável pelo que ele semeia
portanto, ele arcará com a colheita daquilo que ele está plantando. Existem basicamente dois tipos de sementes, ou eu não diria tanto de sementes quanto de solos. E aqui nós estamos falando numa linguagem figurada. Existe o solo da carne e o solo do Espírito Santo. Carne aqui é sinônimo de pecado, de ofender a Deus, desobedecendo a sua palavra. Espírito aqui é o Espírito de Deus. Então, todas as vezes que nós pensamos, falamos, agimos, ou seja, temos atitudes, nós estamos semeando para e no Espírito ou semeando para e na carne. Quando nós semeamos, quando as nossas palavras, pensamentos e atitudes são atitudes pecaminosas, nós estamos semeando na carne, que vai gerar frutos, e os frutos são frutos de corrupção. Corrupção aqui no sentido daquilo que se degrada, decompõe, se destrói, causa morte. Todas as vezes que nós agimos no Espírito, agir no Espírito é agir de acordo com a vontade de Deus, gera também um fruto. E esse fruto é vida eterna. Vida eterna no sentido aqui de recompensas eternas, recompensas para a vida eternamente. Pois bem, esse texto ele também diz, falando desta semeadura no Espírito de Deus que gera frutos para a eternidade, esse texto nos diz para não nos cansarmos de fazermos o bem. Porque não nos cansando de fazer o bem, nós estamos semeando no Espírito. Então, aqui nós fazemos a seguinte aplicação. A pergunta para provocar em nós a reflexão. Como nós podemos fazer o bem no meio de uma pandemia? Primeiro, precisamos fazer o bem a nós mesmos, nos protegendo para que não venhamos a adoecer, gerando impacto e preocupação na nossa família e nas pessoas que nos cercam. Cuidando de nós mesmos, nos protegendo com os meios que estão disponíveis a nós. Isso é uma maneira de nos fazermos bem. Cuidar também da nossa saúde no que diz respeito a elevar a nossa imunidade para que, se porventura viermos a contrair o vírus, o nosso organismo esteja fortalecido para combatê-lo. Isso é uma forma de fazermos bem a nós mesmos. E todas as vezes que nós fazemos bem a nós, de alguma maneira nós estamos fazendo aos demais, especialmente aqueles que nos cercam. E precisamos também fazer bem à nossa família, aqueles que estão diretamente mais perto de nós, que convivem conosco, protegendo a nossa família, tanto no que diz respeito à saúde deles, aos meios de higiene para se proteger do vírus, como também providenciando uma alimentação que propicie a elevação da imunidade dos nossos familiares, para que eles também tenham o organismo fortalecido. Isso é bem importante e são maneiras de fazermos bem. Também pouparmos a nossa família de informações desnecessárias, informações
falsas, às vezes até verdadeiras, mas desnecessárias. Nem tudo a nossa família precisa saber. Não é toda notícia que a gente toma conhecimento, que a gente já tem que chegar dentro de casa e contar para todo mundo, para de alguma maneira gerar um impacto de preocupação, de angústia, de susto. Muitas vezes isso é absolutamente desnecessário. Então, poupe a sua família de notícias desnecessárias e de notícias falsas. E faça isso também com as demais pessoas nas redes sociais. Não fique postando coisas que você não sabe que é verdade. Não fique postando coisas que, embora sejam verdade, não vai contribuir para o bem de ninguém, mas só vai gerar medo, desespero, terror. Então, isso é uma maneira que nós temos, em tempos de pandemia, fazermos o bem. Também precisamos pensar em outras maneiras de nós fazermos o bem, que é ore por as pessoas que contraíram o vírus. Certamente é um impacto muito grande no momento em que uma pessoa recebe essa notícia. Ninguém sabe como exatamente o vírus vai se comportar no organismo de quem contraiu. Então é uma situação assim de medo, de insegurança, de apreensão comum a todos nós. E as pessoas que contraem o vírus, elas precisam de oração. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração, alguns deles por pessoas apreensivas. E como faz bem, como é confortante saber que tem alguém rogando ao Deus Todo-Poderoso pelas nossas vidas. Eu imagino que se você tivesse enfrentando um momento de estar lutando contra o vírus para se recuperar, te faria muito bem saber que tem pessoas orando por você. Então, ore por quem está passando por este momento. Também ofereça uma palavra de esperança, de encorajamento a essas pessoas. Mande uma mensagem para elas, ligue, mas encontre uma maneira de chegar à vida delas de forma positiva, bondosa, amorosa e encorajadora. Isso é muito importante e é uma forma preciosa que nós temos de fazer o bem. Também ajude materialmente aquelas pessoas que vierem a precisar da sua ajuda e você tiver como ajudar. Se você tem como ajudar e a pessoa precisa, não se limite, mas ajude e ajude de todo o coração. Esse momento que nós estamos atravessando pede de nós muita generosidade em todos os sentidos, nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos. Muita, não economize em generosidade. Encontre formas de ser generoso, de fazer o bem. Agindo desta maneira, você vai estar semeando no Espírito e você vai colher as recompensas vindas da parte do próprio Deus. E para concluir, não semeie para a carne. O que seria semear para a carne? Seria praticar pecados. Não peque contra você mesmo. Cuidado com o adultério, com a agressividade com as pessoas que estão dentro da sua casa por conta de um momento de estresse. Cuidado com a idolatria, com o ódio no coração, com o juízo precipitado, o dedo apontado para condenar a todas as pessoas que contraíram o vírus, como todo mundo que contrai o vírus fosse irresponsável, e não é. Tem muita gente saindo para trabalhar, para buscar o pão para dentro de casa e nessa luta acaba contraindo o vírus. Então, não cometa o pecado do juízo daquilo que você não sabe, não conhece. Então, fuja de todo e qualquer pecado, sabe? Aquilo que Deus condena na sua palavra, fuja disso. Tanto contra o seu próprio corpo, também contra as pessoas e contra o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não desperdice sua vida tão breve e tão passageira
com práticas pecaminosas nesse momento. Mas aproveite cada oportunidade que você tiver para fazer o bem a todos aqueles que te cercam. Deus te abençoe, te proteja. Receba meu abraço, um desejo das bênçãos de Deus sobre a sua vida.